Paulo. No grego, esse nome significa pequeno, pouco. A principal fonte para informações históricas sobre a vida de Paulo são as pistas encontradas em suas epístolas e nos Atos dos Apóstolos. Os Atos recontam a carreira de Paulo, mas deixam de fora diversas partes de sua vida, como a sua alegada execução em Roma. O uso do nome Paulo, em grego, Paulus, em latim, Paulus ou Paulus, baixo, curto, aparece nos Atos pela primeira vez quando ele começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Em Atos capítulo 13 versículos do 6 ao 13, Paulo aparece, juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre que será convertido por ele. Paulus era um sobrenome romano e alguns argumentam que Paulo o adotou como seu primeiro nome. Outra teoria, apontada pelo Vaticano, afirma que era costume para os judeus romanizados da época adotarem um nome romano e o pai de Paulo provavelmente quis agradar a família dos Pauli. Por fim, há ainda os que consideram possível a homenagem a Sérgio Paulo e mais provável que a mudança esteja mais relacionada a um desejo do apóstolo em se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu Davi. Nos Atos, relatam-se 3 viagens de Paulo. A primeira, liderada primeiro por Barnabé, levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo enfrenta e cega Elimas, o mago, que estava criticando seus ensinamentos ao procônsul Sérgio Paulo. Deste ponto em diante, passa a ser chamado de Paulo e aparece como o líder do grupo. Paulo partiu para sua segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a congregação de Jerusalém em algum momento entre os anos de 48 e 50, descrita em Atos capítulo 15 versículo 2 e geralmente entendido como o mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 2 versículo 1. A última e terceira viagem missionária de Paulo, onde o mesmo pretendia chegar em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, entre maio e junho, continuou passando por Assos, Mitilene, Quios, Samos e Mileto, Atos 20. A dura jornada passou ainda por Cós, Rhodes e Patara, onde Paulo embarca num navio com destino a Tiro, na Fenícia. Depois de 7 dias na cidade, o grupo de Paulo segue para Ptolemaida, Cesareia, onde visitaram Filipe, o evangelista, e finalmente Jerusalém, Atos 21. Embora Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez a Ilíria, ele estava se referindo ao que hoje chamamos de Ilíria grega, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está atualmente a Albânia. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma, naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias, em 60. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido para Roma depois de apelar a César, um direito que tinha por ser cidadão romano, ao perceber que não receberia julgamento justo de seu povo. Paulo passou então a pregar na capital imperial.